Fala, meu povo, vamos dar uma olhada que o pessoal da ESPN tá falando do nosso Verdão. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, galera. Bora pro vídeo. E até colocando o Vinícius na conversa também sobre o Endrick, porque aí também vai falar assim, mas então o Abel errou ao escalar o time dessa maneira. Até ontem a gente discutia que o Abel conseguiu remontar a equipe graças a esse esquema. Em sequência de vitórias. Exato, né? Então são Acho coisas que tem ali... ponto aí, Bruno, eu sei que você está chamando o Vinícius, mas Rony e Breno Lopes. Para mim tem uma diferença técnica grande entre eles. Mas eu sei que o Breno Lopes estava entregando. Sim. Ele estava fazendo. E o Rony, menos. A arrancada do Palmeiras agora no campeonato começa com uma boa partida do Breno contra o São Paulo. O fato é que quem não tem oscilado e ontem, não sei se foi o único, Vinícius, assim, poupado pela torcida ou aplaudido pela torcida, foi o Endrick. Porque ontem, realmente, mesmo com a derrota, ele foi bem, não foi, Vinícius? Foi sim, foi aplaudido pela torcida, mais uma vez a torcida do Palmeiras. E o Endrick acabou de deixar aqui o centro de treinamento, academia de futebol, e é um dos jogadores mais assediados. Claro que tem outros, o Palmeiras tem outros ídolos, o Veiga, o próprio Dudu que está machucado, mas quando passa por aqui a torcida faz muita festa, o Everton, o Gustavo Gomes, que a gente lembrou que não fez uma boa partida nesse confronto contra o Flamengo, mas o Endrick já é um dos mais queridos para a torcida e ele simboliza assim essa recuperação do Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nessa sequência de 5 vitórias consecutivas. Duas situações que atrapalharam aí o planejamento, o plano do Abel Ferreira no segundo tempo, né? Primeiro, sem dúvida, a expulsão. E a gente viu que ele mexeu na equipe, mexeu taticamente, porque entrou o Fabinho, saiu o Richard Rios e ele já entrou ali com três homens no meio campo e 3 atacantes, porque também entrou o Luiz Guilherme, então ele mexeu taticamente, mais uma vez, o Abel se destaca demais por essa mudança, por chegar no segundo tempo e mudar completamente o time, mesmo às vezes sem mudar as peças. Foi assim contra o Botafogo, quando ele mudou o Gustavo Gomes de função, então não funcionou o que estava funcionando, que funcionou contra o Botafogo, aí ele fez as mudanças, mas com 6 minutos o Gustavo Gomes acabou expulso e ele teve que mexer na frente, saiu o Breno Lopes, aí desconfigurou o plano do Abel Ferreira. A outra situação, e é para o Palmeiras pensar, que nas 5 mudanças que o Abel fez nesse jogo contra o Corinthians, 4 são jogadores das categorias de base. Então, claro que ele tem jogadores prontos também, caso do Everton, Gustavo Gomes, Mike, jogadores experientes, próprio Piquerez, Zé Rafael, Rafael Veiga, mas quando ele mexe na equipe, ele não tem o mesmo nível, por exemplo, do Flamengo, que entrou Gabigol, entrou Everton Ribeiro, entrou jogadores experientes e o Palmeiras foi apostando na molecada, em todas, nas 5 mudanças, só o Rony entrou de mais experiente, o resto de jogadores formados nas categorias de base. Então essa foi uma característica do Palmeiras nessa temporada e é para se pensar. Está funcionando? Está dando certo? Deu certo em 2023? Vamos continuar com isso em 2024? É que o Palmeiras precisa planejar um pouquinho a próxima temporada, pensar para não sofrer esses altos e baixos que vem sofrendo nessa temporada de 2023. Mas ainda puxando também sobre a questão do Endrick, teve um lance que para mim chamou muita atenção, acho que chamou a atenção de todo mundo quando estava vendo o jogo, que é a arrancada dele. No segundo tempo. Cara, na beirada do campo. Ele vai ele bota a bola na frente, 2, 3... O Gerson faz a falta, né? Ele tenta cortar pelo meio ali. Cara, é um absurdo. Você vê a força física de tiro mesmo do jogador, né, Brele? Impressionante. E é isso, ele combina a força física com a técnica. Tá confiante, a técnica para dar o corte, dar o drible. Então O que foi o que o Nicolete falou? Não, a gente vê que o Endrick está diferente dos jogos. Eu que acompanhei Sim. o Endrick desde o início, quando ele surgiu no time, esse momento, essa fase, ele está confiante, tocando a bola confiante, partindo para cima confiante. Inclusive nesse lance que você destacou, Marinho, na sequência ele falou, vamos jogar, vamos jogar. Um garoto de 17 anos falando isso para o time do Palmeiras, porque ele estava sentindo que o time estava abatido. E foi assim também contra o Botafogo, quando ele pediu a bola, falou, joga a bola em mim. Então a gente vê que ele está diferente nessa reta final, pegou confiança, incorporou, e agora vai embora, que segure. E a bronca que ele ainda, deu, né? Então... no Breno quando perdeu o gol no começo do jogo, que foi uma jogadaça também que ele fez, né? Jogada dele. Então é o jogador hoje mais confiante do Palmeiras e não é por isso que olha o momento que o Endrick está vivendo e de repente todo o resto não presta. Eu vejo que parte da torcida do Palmeiras tem sido muito injusta com alguns jogadores, principalmente com Breno Lopes e Rony.
São Verdade. dois caras que foram protagonistas em conquistas importantes. Acho que o Rony, principalmente, ele é o artilheiro do Palmeiras em Libertadores. Ele não tá bem, mas ele é o artilheiro do Palmeiras em Libertadores. E no caso do Breno Lopes, você não pode esperar do Breno Lopes que ele vai dar uma arrancada como essa do Endrick, que ele vai resolver um jogo com dribles. Não é a dele. Ele é um jogador cumpridor de função tática. E um jogador muito útil para se ter no elenco, para fazer o que ele se propõe a fazer. Agora, a partir daí o cara não serve. Eu até entendo que pode haver uma bronca por causa dos gestos que ele fez contra o Goiás, se não me engano, mas a partir daí dizer, fora todos, o time não presta mais, é um exagero. Até porque a temporada do Palmeiras não é um desastre. Não é tão frustrante quanto a do Flamengo, por exemplo. O Palmeiras ainda competiu, chegou a mais uma semifinal de Libertadores, ainda está brigando por título. Não é para esse cenário de terra arrasada. Então é preciso preservar alguns jogadores, preservar alguns ídolos, e não significa que o cara está imune à crítica. Pode se criticar, mas não no teor como tem acontecido e já aconteceu antes. Sim. Marcos Rocha já foi um cara muito cobrado, deu a volta por cima. Tinha gente ontem criticando o Gustavo Gomes. Zé Rafael. A crítica não no sentido do posicionamento, da análise que a gente estava fazendo, mas o cara não tá com a cabeça no Palmeiras. Exato, não. Tá louco, o Gustavo Gomes. Tem nada a ver. Não é por aí. Ou o Rony mesmo, estavam criticando. vai errar, vai o Rony jogar errou mal. a bicicleta, estavam querendo acabar com a história. Sim, ele não é obrigado a acertar toda a bicicleta, né? Tá rolando uma onda de crítica muito pesada por causa desse momento. E é preciso ter calma. Todo jogador vive um momento ruim. O Rony está vivendo um agora, mas vai voltar. E é tão bom quando, assim, a entrevista ontem, a gente aprendeu muito de coisas do dia a dia, de gostar de futebol, com a entrevista suave do Abel. É claro que ele estava louco de raiva, ele detesta gosta de perder. perder, É claro tudo isso. Mas, para o bem do futebol, quando ele explicita situações, a gente ganha, a gente aprende. É verdade. Eu detesto romantizar, eu adoro romantizar, mas eu detesto que a minha opinião romantizada, ela seja apenas romantizada, que ela não tem outro viés. Mas quando acabou o jogo, o Everton, eu fiquei vendo ali, né, tal, o Everton Ribeiro vai lá, dá a mão pro Endrick, bate na cabeça dele, fala alguma coisa. Os jogadores sabem que se trata de alguém especial. Claro. E a entrevista do Abel acho que foi positiva por causa disso, né? Como ele estava tranquilo. Até alguém brincou e falou do cabeça fria, coração quente. Ele falou, eu falo, mas eu não tenho. E a entrevista foi produtiva nisso, né? Ele também responde algumas Exato.